Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um replantio de umas mudinhas minhas que chegaram de uma compra que eu fiz. Aí eu vou fazer um replantio e vou usar um substrato diferente hoje. Meu nome é Mariana, sou do canal Mariflor RD, moro em Ariquemes, Rondônia. E convido vocês para ficarem comigo até o final desse vídeo, que vocês não vão se arrepender das dicas que eu vou passar para vocês aqui. Eu quero agradecer muito o carinho de todos vocês. Vocês que já estão inscritos, muito obrigada. Quem não está, obrigada também. Obrigada pelo carinho de vocês. Eu peço que se inscreva aqui no canal. Assim vocês vão tendo mais oportunidade de ver os meus vídeos. Ativem o sininho para vocês receberem as notificações aí também. Eu vou preparar o substrato aqui. Ele é um substrato de fibra de coco, que eu vou usar ele agora. Eu já usei um tempo, mas não foi dessa forma aqui. Só que eu faço, num outro dia, eu faço um vídeo específico para vocês, só falando sobre o substrato. Hoje eu vou falar sobre o replantio usando ele. Então agora que eu já tô com as plantinhas aqui, eu vou colocar elas de molho no fungicida sistêmico, como prevenção, para proteger elas, para não pegarem fungos e não dar apodrecimento nas raízes e no caudex. Elas estão bem saudáveis, eu recebi elas e agora eu vou fazer o replantio. E para isso eu vou deixar elas alguns minutos, uma meia hora mais ou menos, no fungicida. Eu vou usar esse fungicida sistêmico aqui. Ele vai agir na planta através da raiz, que a raiz vai absorver o fungicida e como prevenção vai prevenir a planta toda. Eu uso ele... É esse que eu consegui comprar aqui no local, na minha cidade. Vocês podem comprar a marca que tiver na cidade de vocês. Não precisa focar só nessa marca que eu tô mostrando. O importante é ser um fungicida sistêmico. Eu vou colocar nesse pote aqui de sorvete. Ele tem 1 litro de água. Ele cabe 1 litro. Eu vou usar meio ml, quer dizer... 1 ml, porque quando eu pulverizo ele nas plantas, eu uso 2 ml por litro de água. Como eu vou usar meio litro de água aqui, que é só o suficiente para eu colocar essas plantinhas de molho, então eu vou usar só 1 ml. Se fosse o pote inteiro, eu usaria 2, que daí seria 1 litro de água. Eu tentei com a máscara, mas ia ser ruim para falar com vocês, então eu tirei a máscara. Mas a luva é importante para a gente mexer com ele. Aí tem a marquinha aqui. 1 ml é bem pouquinho, porque esses copinhos começam a partir de 2,5. Então vai ser muito pouquinho aqui. Olha, é bem pouquinho para meio litro de água. Aqui já é o suficiente para eu colocar as plantas de molho. O fungicida sistêmico, ele agindo na planta através da raiz. Quando a gente pulveriza, que ela já está plantada e a gente pulveriza, através da folha também vai ser absorvido. Mas no caso, essas daqui, elas chegaram com folha, chegaram em perfeito estado, só que eu cortei. Eu cortei e automaticamente elas já caíram e a geminha delas estão perfeitas, olha, porque ela caiu automaticamente. Essas plantas já tem 1 semana que chegou aqui para mim. Eu não tive tempo, até porque eu queria gravar o vídeo para vocês fazendo esse processo.
E como tá chovendo muito, então não é sempre que a gente planeja fazer os vídeos que dá certo. Mas enfim, agora vai dar certo, se Deus quiser. Vou deixar elas aqui alguns minutos, que vai ser o tempo suficiente para eu preparar o vaso e o substrato ali para elas. Esse fungicida sistêmico, para a gente comprar ele nas casas agropecuárias, essas casas que vendem produtos agrícolas, a gente precisa fazer um cadastro. Principalmente esses mais fortes assim, a gente precisa fazer um cadastro e deixar o número de CPF, nome, endereço de um lote que a gente tenha, porque é uma responsabilidade muito grande. A gente tem um produto desse daqui, depois a gente tem que fazer a entrega do frasco, não pode ficar com a gente. Aqui em Ariquemes, Rondônia, tem um local onde a gente faz a entrega dos frascos. E se vocês precisarem, tem uma quantidade em pacotinho, parece que vendem para quem não tem como fazer um cadastro assim, para quem não tem sítio. Tem em forma de pacotinho, parece, se eu não me engano, eu nunca comprei, mas tem, que é autorizado a venderem assim para vocês, porque principalmente para quem mora em região que esse tempo tá chovendo, é muito importante a gente usar um produto desse daqui. Eu já fiz muita prevenção nas minhas plantas só com produtos caseiros. E eu perdi muitas plantas, eu perdia muita planta nessa época por podridão. Depois que eu comecei a usar esses produtos mais agressivos, eu tive um pouco mais de sucesso nas plantas. Elas começam o apodrecimento, tipo essa daqui, por exemplo. Elas começam o apodrecimento, mas se elas estiverem bem nutridas, com uma boa adubação, um substrato bem drenante e protegida com um bom fungicida, elas se regeneram. Essa daqui, por exemplo. E a podridão, ela pode aparecer na planta por qualquer local. Um brotinho em cima, um inseto que mordeu. A gente nessa época tem muito aquelas abelhinhas pretas também que atacam as plantas da gente. Ácaro. Qualquer inseto, qualquer bichinho que picar a flor da gente, já fica uma portinha aberta para a entrada de fungos. Uma folha que a gente quebra de qualquer jeito, fica aberto ali, fica aquela abertura. Como a gente não tá tendo sol, não tá cicatrizando com muita rapidez as folhas. Por isso que eu evito muito quebrar as folhas das minhas plantas. Não tem sol para cicatrizar com rapidez, a gente não vai ficar passando cola em cada geminha que quebrou folha, né? Então as minhas, por exemplo, eu evito muito em quebrar elas. E aí ela estando bem nutrida, tá bem protegida, ela se regenera. Essa daqui, ó, essa aqui eu já sei que já sarou. Olha como que ela está aqui, ó. Ela já sarou e embaixo dessa capa aqui, que essa na época eu usei a canela em pó, ela já cicatrizou e já tá criando uma casca como se fosse a pele dela. Aqui já tá saindo raiz nova aqui embaixo. Eu fico acompanhando, eu sei que ela já sarou e já tá se regenerando aqui, ó. Então, por isso é muito bom a gente se sacrificar um pouquinho, mas ter um bom fungicida. E o fungicida sistêmico, ele é como se a gente fosse tomar uma medicação e através da corrente sanguínea ou do corpo da gente, ele vai proteger o corpo todo contra as doenças. E a gente está no momento exatamente, a nossa realidade é essa. A gente tem a vacina contra o Covid-19 aí. A vacina, ela está para proteger a gente. Não evitar que a gente vai pegar a doença. É uma comparação assim, bem real com a planta. A gente não vai evitar, nessa época de chuva, de pegar fungos, mas a gente vai estar dando resistência para a planta. Assim estamos nós, nesse momento de realidade nossa. É a vacina que a gente tem aí, a gente não vai evitar de pegar doença, mas a gente vai se proteger, vai deixar a nossa imunidade alta. Caso a gente pegue a doença, a gente tá assim com
com a imunidade mais alta, para não ser tão forte. E agora, gente, parece que tá começando, tá voltando aqui em Rondônia, já tá ficando crítico de novo. Em respeito aos nossos irmãos pelo mundo inteiro, mundo afora, que perderam familiares, perderam parentes, em respeito a eles, vamos tomar a vacina. Para quem já tomou a primeira dose, a segunda, parabéns, meus parabéns a vocês. E vamos rumo à terceira dose agora. Assim em casa a gente vai fazer com nossas plantas também, a gente vai proteger elas. É uma coisa que a gente trabalha anos e anos cuidando da planta, passa o ano todo cuidando dela para ter flores bonitas, ter um caldex bonito assim. E na hora de um replantio, na hora de um tempo de chuva que está agora, a gente não vai dar bobeira por tão pouco e deixar ela correr o risco de apodrecer. Então vamos nos cuidar e cuidar das nossas plantas também, que é tudo que a gente tem de melhor para fazer. Agora, numa situação que a gente tá assim. Aí eu vou deixar ela mais alguns minutinhos aqui. E vou preparar o substrato, o vaso ali, para dar continuidade. Eu vou pegar aqui uma quantidade que eu vou precisar. Como são duas plantas e são vasos um pouco grandes assim, mais de 1 litro, acho que são, esses vasos aqui são o número 19, pote 19 ou 20, se eu não me engano. Eu vou pegar uns 5 litros de substrato aqui, eu vou fazer a medida dele e depois vocês vão entender por quê que eu preciso fazer a medida. Então eu vou colocar 4 ou 5 litros de substrato aqui na bacia para mim trabalhar com ele. Ele é um substrato bem leve e bem drenante também, esse substrato aqui. Depois, no vídeo específico sobre o substrato, eu explico tudo para vocês como ele é, a forma que eu peguei ele. Agora eu vou dar uma quebrada nele aqui. Esse daqui eu peguei do tronco do coqueiro. Agora que eu já estou com a planta aqui, que ela já ficou de molho no fungicida o tempo suficiente, eu vou preparar a adubação aqui no substrato para a gente começar o replantio. Para esse replantio, eu vou usar esse produto que eu não tenho problema nenhum em mostrar para vocês o nome, apesar de eu não tá ganhando nada com isso, mas como ele é um produto bom e ele me dá um bom resultado para minhas plantas, então eu gosto de compartilhar com vocês esses nomes. E eu vou usar conforme o fabricante aqui. Ele é um produto, ele é ideal para enraizamento. É o que eu estou precisando nesse momento, já que as plantinhas estão sendo replantadas. E o primeiro passo que a gente precisa de uma planta replantada é um bom enraizamento para ela começar a sair folhas, sair brotação na planta. E esse daqui é indicado para isso, pro enraizamento. E a dosagem dele, para cada litro de terra ou substrato, eu vou usar uma colher do produto para cada litro de substrato. Eu posso usar ele aqui no replantio agora, colocando direto. Dessa forma que eu vou usar, assim que eu replantar, eu já tenho que regar o vaso. Fazer uma boa rega, já para começar a dissolver o produto e a raiz já começar a absorver ele. Mas eu posso também, uma vez por ano, usar ele acima da terra. Como uma planta que eu não vou replantar ela já está plantada, eu posso chegar lá, colocar o adubo de cobertura por cima e regar logo em seguida.
Mas nesse momento, como eu vou fazer o replantio, então eu vou usar da outra forma também, que é indicado pelo fabricante, que eu posso colocar 1 colher por litro de substrato e misturar aqui. Como eu coloquei 5 litros, aqui eu vou colocar 5 colheres e misturar no substrato. Olha como que está. Agora eu vou misturar bem. Essa fibra de coco aqui, já fazia um tempo que eu não usava. Já usei ela, já sei que é muito boa, bem drenante, mas já tinha um tempo que eu não usava. Agora eu vou voltar a usar novamente. Agora que eu já misturei tudo, o adubo tá bem misturado, como ele é um pó, como se fosse um sal, não dá nem pra gente perceber. Aí eu vou começar o replantio aqui. Deixa eu colocar essa bacia pra cá. Assim que a gente termina o replantio, o indicado é molhar logo em seguida, que aí a água o adubo começa a dissolver na água e as raízes já começam a absorver, para não correr o risco de ficar, como ele é tipo um sal, não correr o risco de ficar nas raízes da planta e queimar. Então a rega é importante logo em seguida. Essa daqui é uma flor, a identificação dela é Rihanna. É uma flor muito bonita, é uma flor nova no mercado. É lançamento. Esse é um substrato bem leve também. O único problema desse substrato leve é quando começa a ventar muito. Quando vai chover e começa a ventar demais, os vasos são muito leves, então alguns acabam caindo das bancadas. Mas isso não é problema, isso a gente resolve. Essa daqui mesmo, por exemplo, ó, ela caiu numa chuva que deu, com bastante vento, ela caiu. E já tem alguns dias, eu não replantei ela ainda, tanto que ela já tá com algumas folhas secas aqui. Hoje eu já vou aproveitar e vou replantar ela, passar para um vaso, porque esse copinho aqui, o vento foi forte e derrubou ela. Então esses acidentes acontecem, nada que a gente não possa resolver. Vou dar uma socada aqui, ó, porque como ele é um substrato bem, como que fala? A matéria orgânica bem fofa, tem que dar uma afundada, porque depois, conforme vai molhando, ele vai descendo. Então eu já posso dar uma apertadinha aqui no substrato. Aqui eu não preciso nem colocar nada no fundo, tipo pedra, isopor, algo assim para drenagem, porque o próprio substrato já é bem drenante, então eu acabo não colocando nada. Esse fungicida que vai sobrar nesse pote aqui, eu posso usar em qualquer vaso meu ali, posso jogar no vaso sem problema nenhum, porque as plantas são bem saudáveis, não tem risco nenhum de contaminação. Essa planta aqui é uma NR12, eu já sujei toda a plaquinha aqui, mas é uma NR12, olha que enxerto lindo, olha. Comprei da Polônia Grade, acho que vocês devem conhecer ela. Eu adoro assistir os vídeos dela, eu aprendo muito com ela. Vou preparar para a etapa final, que é a rega. Todos os adubos que a gente vai usar, se a gente seguir exatamente as dicas do fabricante,
A gente só tem sucesso na nossa produção, nas nossas rosas do deserto. Seja lá ele para floração, como para um bom enraizamento, ou até mesmo para fortalecer a planta. Aqui eu vou usar um litro, eu acho melhor do que colocar embaixo da torneira. Eu gosto de usar esse litro furado, com a tampinha furada, essa garrafa PET, porque quando eu faço assim alguma poda, algum corte de limpeza de raiz, poda nos galhos, eu fazendo a rega controlada assim, eu vou controlar para não molhar o local que eu cortei. Então eu sempre tenho uma garrafa PET com uma tampa furada assim, para essas necessidades de regar e não molhar algum determinado lugar da planta. Aqui a rega tem que ser bem, como fala, bem abundante, para entrar em contato com todo o substrato e todo o adubo que está misturado nele. Aí depois eu vou deixar ela numa bancada ali, onde ela não vai pegar sol, por enquanto, até as raízes começarem a se adaptar nesse substrato, nesse vaso. E deixar na sombra, mas com muita claridade. No local que eu vou deixar elas ali tem bastante claridade. E depois de alguns dias eu levo para o sol. Chuva não tem problema dela pegar, porque eu não fiz nenhum corte. O que caiu aqui de folha, caiu automaticamente. Eu fiz o cortinho das folhas e como já faz alguns dias, elas caíram sozinha. Então não tem nenhum machucadinho. Então pela chuva eu não preciso evitar. Mas o sol sim, pelo menos um pouco. Então depois que elas se adaptarem um pouco, eu já começo a levar para o sol. Ó, assim eu já sei que eu já molhei todo o substrato. E olha como ele é drenante. Então é um tipo de substrato, essa fibra de coco é um tipo de substrato que não vai ficar encharcado. Porque a rosa do deserto, ela gosta de bastante água, mas ela não gosta de ficar com o vaso encharcado. Então a gente faz a rega assim e sabe que vai drenar, a água vai descer. Esse daqui, como ele tem pezinho aqui, ó, ele já tinha descido ali na pia tudo. Agora só fica esse pingueiro final aqui. Agora com todo esse processo de replantio concluída, eu vou deixar elas aqui nessa bancada aqui. Então, nesse momento eu não quero que elas peguem sol, mas ela precisa de bastante claridade. Então essa claridade que tem aqui vai ajudar já no processo de brotação dela. E assim, chegando ao final desse vídeo, eu agradeço a todos vocês que estão curtindo, assistindo meus vídeos, fazendo comentário. Muito obrigada a todos, gratidão a vocês. Tenham um bom dia e fiquem com Deus.